Jesus, a honra e glória nós vamos dar. Alegria do mundo só em Jesus. Seu reino é de retidão, provai-o, ó nações, as glórias mil de suas mãos e do seu grande amor, e do seu grande amor, do seu tão grande amor. Cantai, pra sempre e sempre vamos cantar. Quão maravilhoso é o Rei Jesus, a honra e glória nós vamos dar. Alegria do mundo só em Jesus. Cantai, cantai, Emmanuel. Cantai, cantai, veio habitar em nós. Cantai, cantai, Emmanuel. Cantai, cantai, veio habitar em nós. Pra sempre e sempre vamos cantar. Quão maravilhoso é o Rei Jesus, a honra e glória nós vamos dar. Alegria do mundo só em Jesus. Que bendita e feliz esperança nós temos em saber que o nosso Redentor, Ele vive. Aquele que mesmo sendo Deus, Ele se fez homem, Ele nasceu, Ele viveu nesse mundo, Ele deu a sua vida em favor de nós, uma manifestação clara do seu imenso amor sobre as nossas vidas. E nesse dia nós celebramos o nascimento, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia nós, assim como em todos os outros dias, queremos adorar, queremos louvar e queremos dizer como o seu nome é grande e é digno de receber todo louvor, toda honra e toda adoração. Nessa noite tão feliz e alegre, nós queremos convidar você para que do seu lar, de uma forma diferente dos outros natais que estávamos acostumados a celebrar, mas que mesmo de onde você se encontra, na sua casa, com a sua família, você possa nessa noite louvar e engrandecer ao Senhor e se alegrar com a notícia de que o nosso Salvador, Ele vive e Ele reina sobre todas as coisas. Obrigado por participar conosco nessa noite. E que a mensagem do Natal, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, realmente encha o seu coração de alegria e gratidão. Por isso vimos adorar e render todo o louvor ao nosso Senhor. Ó, vinde, adoremos. Chegai a Belém com humilde louvor. Ali contemplai vosso Rei já nascido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos a Cristo.
adoremos, ó vinde adoremos a Cristo Senhor. Seu dom inefável, seu Filho Jesus, nosso bom Salvador, o qual sobre a cruz deu por nós sua vida. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos a Cristo Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado,
forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, que acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. É nesse Salvador que cremos, nele depositamos a nossa esperança. Nesse momento nós continuaremos a refletir um pouco mais sobre o Natal, sobre a vida do Senhor Jesus. Nós vamos convidar o Adriano para fazer essa reflexão nesse momento. Mas antes disso nós vamos orar, agradecer e adorar ao Senhor nesse momento. Pai, obrigado por esse privilégio de recordar que o Senhor Jesus Cristo tanto nos amou, veio a esse mundo, assumiu a forma de homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo perfeito, jamais tendo falhado. O Senhor veio a esse mundo, o Senhor viveu aqui nesta terra, e tudo isso porque o Senhor nos amaste, e tudo isso para cumprir o seu propósito na cruz do Calvário. Ali o seu corpo foi vertido, ali o Senhor entregou a sua vida pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Hoje nós podemos louvar ao Senhor, engrandecer ao teu nome, pertencer a ti, e tudo isso nós devemos ao Senhor, devemos a tamanha bondade, tamanha misericórdia do Senhor. Nesse dia tão especial e tão alegre, queremos agradecer ao Senhor, porque o nosso Redentor, aquele que veio, aquele que morreu, é também aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Nesse momento continue a falar aos nossos corações. Nós intercedemos pela vida do Adriano, intercedemos pela vida de cada pessoa que nos acompanha, cada pessoa que está participando, mesmo na sua casa, para que esse Natal possa ser especial e possa ser marcante na vida de cada pessoa. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesta noite de Natal. É um momento atípico em que não podemos estar juntos compartilhando da tradicional ceia que normalmente é feito, mas temos o rico privilégio de continuarmos compartilhando da palavra de Deus, apesar de estarmos privados, de estarmos desfrutando da comunhão, da presença uns dos outros. E nessa noite de Natal, queremos meditar com os irmãos no livro de Lucas, no capítulo 8, como introdução para a nossa meditação, no versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 25, diz-nos assim a palavra de Deus. E disse-lhes: onde está a vossa fé?
E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? A nossa oração nessa noite é que a felicidade do Natal, Natal de Cristo, possa encher os nossos corações em louvor e adoração ao nosso Deus. A razão de começarmos a nossa meditação neste texto sobre o Natal é bem simples. O mundo reconhece que este não foi um ano muito fácil para ninguém. O texto em que nós lemos também não foi uma noite muito fácil para os discípulos. Eles estavam com Jesus, atravessando o mar da Galileia. Jesus dormia devido ao cansaço das atividades que tivera durante todo aquele dia. Pedro e João e Tiago eram homens experientes, conheciam bem aquelas águas, mas foram surpreendidos por uma tempestade que o fizeram temer e clamarem ao Senhor por socorro. Neste ano, muitos dos nossos planos também foram frustrados. Nos esforçamos e parece que muitas das vezes não chegamos a nenhum destino, não saímos muitas das vezes do lugar. Muitos perderam entes queridos, outros tiveram sua jornada, salários reduzidos, outros até perderam os seus empregos ou tiveram que fechar os seus negócios. Fomos muitas das vezes privados de estar em comunhão uns com os outros, em comunhão de entes queridos, com medo de contaminar e ser contaminado pela Covid-19. As igrejas também, com a pandemia, muitos se afastaram de tal maneira em que nem mesmo dão sinal de vida onde estão. Mas nesta noite queremos avaliar um pouco aonde está o fundamento da nossa fé. Qual é o fundamento daquilo que temos esperado? Ter medo é um sentimento natural do ser humano depois do pecado. Mas Deus, em sua palavra, nos convida, assim como disse aos discípulos, a não temermos, a colocarmos a nossa confiança no Senhor. Também o Natal é uma mensagem de boas novas aos homens do amor e do propósito de Deus revelado a nós. Mas para entendermos essa mensagem, quero lembrar junto com os irmãos alguns trechos da palavra de Deus que nos faz contar a história do nascimento do Senhor Jesus. No Evangelho de João, João descreve a origem do Senhor Jesus como sendo o verbo de Deus, o verbo pré-existente que estava desde o princípio da criação com o nosso Deus. Ele era a palavra de Deus, ele era a palavra ativa de Deus. Em Gênesis 1, quando vemos Deus criando o mundo, vemos que o Senhor Jesus já estava ali presente, criando todas as coisas por meio do seu poder. João descreve que ele mesmo é o próprio Deus, todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito poderia ser feito. O verso 14 do capítulo 1 de João diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus vivendo entre nós, seres humanos. Esta é uma mensagem sublime. Deus vindo ao encontro do ser humano para nos socorrer e tirar do meio das trevas, para revelar a sua gloriosa luz. Deus veio a este mundo, Jesus é a luz de Deus que veio ao mundo, e não há outra maneira de nós conhecermos a Deus e conhecermos a vontade de Deus, senão através do Senhor Jesus. Essa é uma das razões pela qual comemoramos e celebramos a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus.
Ele é o único meio que nós podemos nos aproximar e conhecermos a Deus. Ele é o próprio Deus que se humilhou, que se fez carne, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que privilégio temos que Deus veio a este mundo e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No Evangelho de Mateus, Mateus faz uma narrativa, uma descrição a respeito de uma virgem que se achava grávida. E Deus usou então uma família para se manifestar e se revelar à humanidade vindo nascer neste mundo. Maria estava prometida a um homem em casamento, ainda não viviam juntos, e ela, por meio do próprio Deus, se achou grávida por intervenção do próprio Deus. José, conhecendo e pensando em deixar secretamente, Deus se revelou a José e interveio em toda essa situação, para que José compreendesse que tudo o que estava acontecendo era o propósito de Deus. E Deus aparece então a José e diz para não temer e confiar nas promessas de Deus, porque Jesus, aquele que nasceria, seria aquele que iria tirar o pecado do mundo. O Evangelho de Lucas faz uma descrição mais detalhada e completa daquilo que Mateus vem a descrever, no sentido em que não é apenas uma desculpa de um casal para um relacionamento extraconjugal antes do casamento, mas é a revelação de Deus, pelo qual Deus, 40 dias antes de Maria se achar grávida, se revela a Zacarias e a Isabel, estando eles no templo, estando Zacarias no lugar de adoração ao Senhor. O anjo do Senhor aparece então a Zacarias e revela que a sua mulher, Isabel, que era estéril, já avançada em idade, iria ter um filho, e este filho seria um precursor, iria anunciar as maravilhas da vinda daquele que iria salvar o mundo do seu pecado. 40 dias depois, então, o mesmo anjo aparece a Maria, revelando que ela estaria grávida pela intervenção divina. Maria então vai visitar Isabel, e depois então de um certo tempo, vem uma ordem do governador para que cada pessoa fizesse o alistamento na sua cidade natal. Maria e José têm que viajar saindo de Nazaré, indo até a sua cidade, Belém, uma viagem de cerca de 150 quilômetros, montado em um jumento, não havia outro meio de transporte. E ao chegarem ali naquela cidade, completou-se os dias de Maria dar à luz a um filho, e Maria então naquela cidade, não tendo mais lugar na hospedagem, para que ela pudesse se abrigar, ela então e José se abrigam aonde eram guardados os animais. E ali nasce o Senhor Jesus. Seria uma noite bem simples, que passaria desapercebido, se não fosse a presença dos pastores que vieram atrás do Senhor Jesus, dizendo: aonde está o Salvador? Porque enquanto esses pastores estavam no campo, eles tiveram uma revelação de anjos que se revelaram e disseram que em Belém havia nascido Jesus, o Salvador. E aqueles anjos entoaram cânticos de adoração ao Senhor, e aqueles pastores, depois daquela visão, foram atrás ver aonde estaria o Messias, aonde estaria o Senhor, aonde estaria aquele a quem foi anunciado pelos anjos. Não foi uma noite muito fácil para Maria e para José, mas eles confiaram no Senhor e eles viram as maravilhas do nascimento do Senhor Jesus. O nascimento do Senhor Jesus, o Natal em si, não é um sacramento da igreja em que ela tem por sacramento comemorar.
Embora a festa do Natal é deturpada pelo comércio e por outras tantas festividades e outros personagens que são agregados, que estão longe da palavra de Deus, tentando tirar a centralidade do Senhor Jesus. Mas o Natal de Cristo é uma mensagem de graça de Deus, revelando ao homem, à humanidade, o mundo, o seu amor, enviando o seu Filho para salvar o pecador perdido. Por que então devemos celebrar o Natal? Devemos e podemos celebrar o Natal pelas seguintes razões que podemos encontrar na palavra de Deus e já comentamos um pouco nos versos anteriores. Em primeiro lugar, porque Jesus é o Filho de Deus que se fez carne. Não estamos falando do aniversário do filho do presidente. Não estamos falando do aniversário de alguém que é importante simplesmente para os homens, mas de alguém que é importante para toda a glória eterna nos céus e na terra, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. E temos motivos para celebrarmos por causa do seu grande amor revelado a nós. A segunda razão por que podemos celebrar o Natal é porque o Natal nos fala de esperança. Nós estávamos em trevas, o mundo perdido em seu pecado, tantas decepções, tantas frustrações, tantas perdas, tantas coisas a lamentarmos e a reclamarmos, mas através do nascimento do Senhor Jesus, encontramos esperança, encontramos nova vida, conhecemos a Deus, conhecemos a glória de Deus que é revelada a nós e temos agora uma nova esperança porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar do pecado deste mundo. A terceira razão por que podemos celebrar o Natal é que o Natal fala da graça e do perdão de Deus a nós, pecadores. Deus em Cristo nos salvou. Deus em Cristo perdoou os nossos pecados. Nos ensina um relacionamento de graça, que Deus perdoa os nossos pecados, e se Deus, sendo Deus em Cristo, perdoa os nossos pecados, nós também devemos perdoar as ofensas e os pecados uns dos outros. Traz um novo padrão de relacionamento, de graça e perdão que é revelado através do Senhor Jesus. E se nós não perdoamos pecados, nos consideramos superiores a Deus, que tem perdoado tamanha ofensa e tamanho pecado que temos cometido contra o Senhor. A quarta razão por que podemos celebrar o Natal é que o Natal nos mostra a revelação de Deus. Deus não apenas está no céu, assentado no seu alto e sublime trono, mas Ele se revelou a nós, veio a este mundo, se fez carne, conhece as nossas lutas, sabe o que é viver entre nós, sabe o que é ter sede, sabe o que é estar cansado, sabe o que é ser uma criança, jovem, adolescente, sabe o que é ser desprezado, é a própria revelação de Deus. É Deus falando aos homens. É Deus trazendo uma mensagem através da sua própria vida, do grande amor que Ele tem por nós. E a quinta razão por que podemos celebrar o Natal é que o Natal também exige de nós humildade. O maior exemplo de humildade começa com o próprio Senhor Jesus, que sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Começa o exemplo com o próprio Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, tendo este exemplo de humildade, também é um exemplo para nós e exige de nós reconhecermos os nossos pecados.
reconhecermos que não merecemos tamanha graça, reconhecer que não somos dignos de tamanha revelação de Deus, mas Deus, em seu grande amor, tem nos alcançado através do seu Filho, o Senhor Jesus, que veio a este mundo e viveu entre nós. E essa humildade, então, requer de nós uma atitude de reconhecer os nossos pecados, de confessarmos os nossos pecados. Não apenas confessarmos os nossos pecados, mas abandonarmos os nossos pecados, abandonarmos o velho estilo de vida. E no Natal somos exortados então, através do exemplo da vida do Senhor Jesus, a abandonarmos o nosso estilo de vida egoísta, vidas longe de Deus, vidas que queremos viver para nós mesmos. E assim como o Senhor Jesus, naqueles dias não havia lugar para Ele na hospedagem, e Ele nasceu do lado de fora. Muitas das vezes endurecemos os nossos corações e não temos dado o devido lugar ao Senhor Jesus às nossas vidas. E apesar da festa pagã, Natal é um tempo de olharmos para o Senhor Jesus, de reconhecer o nosso pecado, de darmos lugar ao Senhor Jesus, para que Ele possa habitar nos nossos corações, para que Ele possa encher os nossos corações da sua graça e da verdade que Ele veio revelar. Que Ele possa encher os nossos corações da graça que Deus tem a oferecer ao pecador perdido, da graça e da nova vida que Deus tem a oferecer através do Senhor Jesus. E que nós então, através do Senhor Jesus, possamos viver esta nova vida que Deus tem a nos oferecer. No mundo temos aflições. O mundo guarda para nós dias difíceis, dias obscuros, dias como os discípulos irão clamar: Senhor, socorre-nos. Mas temos o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus revelado. A Ele podemos recorrer, a Ele devemos nos humilhar e nos abrigar e esperarmos as promessas que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Que possamos permanecer firmes nessa esperança, certos de que a nossa confiança não é em vão, certos de que a nossa confiança não está em uma religiosidade, mas no próprio Deus que se fez carne, no próprio Senhor Jesus que habitou entre nós. Que Deus alcance os nossos corações, possamos celebrar a alegria do nascimento de Cristo. Não apenas Cristo nasceu neste mundo, mas que Ele nasceu nos nossos corações e tem nos dado uma nova esperança e uma nova vida. E possamos ser fortalecidos por essa grande mensagem de graça que é revelada através do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e Deus continue fortificando o seu coração. Agradecemos por você ter participado conosco nessa noite de Natal, nesse culto de Natal. Esperamos que tenha sido impactante para a sua vida. Obrigado por participar. Tenham todos uma boa noite. Deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found it, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah.
sign that you are with